Senhor Jesus, amém. Você que está vendo esse vídeo, eu vou deixar uma palavra do Senhor. Eu havia gravado, mas quando são alguns probleminhas eu vou regravar novamente. Vou gravar para deixar para meditação. Os irmãos, o livro que se encontra no Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler e eu vou fazer algumas menções. Amém? Começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Continuando. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Aleluia. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Depois dessas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Bem, amados, a palavra qual João teve revelação, escreveu o livro de Apocalipse. É um livro assim com muita simbologia, mas também um alerta, um despertamento para as igrejas. Porque antes de dar início, vou fazer uma breve oração. Soberano Deus eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, mesmo aqui diante da presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha para visitar essa pessoa,
Tu és Deus de perto, de longe, Pai, visita a pessoa que estiver assistindo esse vídeo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai tocar no coração dela, Pai, para despertamento, para buscar o Senhor, enquanto se pode achar invocá-lo, enquanto está perto, Deus, em nome de Jesus. Coloca por dentro do impedimento, da barreira, todo obstáculo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E toda soneira, sonolência nessa hora caia por terra. E não deixe a pessoa ficar dispersa, Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço. Amém. É uma visão que João teve, pode ser uma ilha de Patmos. Muitas das vezes, imagina assim, João, que esteve lá por causa do testemunho de Jesus, ele não que se isolou, foi necessário estar naquela ilha para ele receber as revelações, as visões sobre o tempo do fim. Tanto é que a palavra diz bem claramente no verso 3: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, o momento está próximo. Eu sinto como se as coisas estivessem de tal maneira sendo muito rápido, como diz as Escrituras, que o tempo tem sido abreviado por causa dos escolhidos, porque o tempo de voltar para os caminhos do Senhor é agora. Você que está afastado, volta. Você que não conhece, busque conhecer, busca ler a palavra, porque as coisas nessa terra já estão findando para o fim. Pode perguntar, de certeza, perguntar para alguém sobre o fim do mundo, a pessoa já vai ficar com medo. Já vai imaginar aquele filme que nem de Estados Unidos, terremoto, maremoto, bola de fogo cai do céu. Bem, é quase isso, mas para pior. Porque não vai ser dessa maneira, vai ser um pouco mais pior, o dobro do que isso. Tanto é que a palavra diz que haveria terremotos em várias partes do mundo, né? Como um sinal do cumprimento da palavra, e realmente as coisas estão se cumprindo. Jesus está às portas, não há tempo mais a perder. Tempo de se arrepender, tempo de voltar para os caminhos do Senhor, tempo de deixar as práticas do pecado, deixar as coisas erradas, voltar verdadeiramente para o caminho do Senhor, porque não há tempo mais a perder. E Jesus dá esse alerta para Paulo, para escrever as igrejas. Só que nesse contexto, fala as igrejas da Ásia, mas se trazer para o contexto atual, lendo as 7 cartas, é das igrejas atuais. Que tipo de igreja você tem sido? Igreja fria, igreja quente, igreja morna, a que é fiel, a que não é fiel, a que se envolve com, a que se dá o luxo de, como posso dizer, ou aquela igreja que come do sacrifício a ídolos, ou da igreja que abandonou o primeiro amor, ou da igreja que se diz rico, mas mal sabe que é pobre, cego e nu, ou da igreja que é fiel, que sofre, né, ali com perseverança e guarda essa palavra da fé. Qual é? Aí tem as promessas, se ler capítulo 2, 3, vai dizer sobre as igrejas. Mas voltando aqui para o capítulo 1, eu imagino quem quer ter um sonho desse, um dos maiores sonhos, né, não é nem ficar rico, não é ter um carro zero, não é viajar, o maior sonho é ver Jesus. A palavra diz, tem uma palavra que diz, bem-aventurados que não vêm, mas creem, e eu creio. Eu tenho uma fé imensa, uma fé grande em Deus, que todo dia, pensamento, não dá para parar de pensar em querer ver o Mestre, querer ver Jesus. Tantas coisas eu procurei de errado no mundo, quando estava afastado, né? Voltei para os caminhos do Senhor faz 1 ano e 3 meses, foi o ano passado. Aliás, o segundo semestre de 2022 só foi apenas um chacoalhar, igual o Jonas, foi uma tempestade ali. Daí tomei posição ano passado, buscando jejum, oração, e em junho, com muito choro, com muita dor, confeccionei na direção do Espírito Santo, rascunhei um plano de leitura bíblica, tanto é que se concretizou no início desse ano, cronograma que se chama cronograma Vida Diária com Deus. Cada dia uma passagem para ler, é no Velho, é no Novo Testamento,
tem mistério, tem revelações e é até o fim do ano. O objetivo é ler a Bíblia inteira, até o fim do ano. É lógico que quando terminar vou reler, porque a palavra tem que ser praticada, tem que ser vivida dia e noite, meditar dia e noite, estar ao pé da cruz, amém? Exaltando. Então eu imagino, né, o próprio Cristo se revelando a João. João era amigo íntimo de Jesus, né? Eram 12 apóstolos. Eu vi uma pregação que dizia assim que 10 abandonou, um traiu e um negou. Mesmo assim Jesus os amava até aquele que se matou, se suicidou. E tem até um provérbio que diz que Deus até sabe os pensamentos do mundo dos mortos, que o mundo dos mortos referencia o inferno. Deus, ele ama todos, entregou o próprio Filho dele, Jesus, por amor a mim e você, para remissão dos pecados do mundo inteiro, tanto dos nossos quanto dos pecados do mundo inteiro. Ele veio como cordeiro, ele morreu, foi sepultado, mas restou o terceiro dia. Tanto é que estamos no mês, né, que se comemora a Páscoa, né? A festa da Páscoa, não é a colina da Páscoa, é a festa da Páscoa que referencia o que aconteceu com Cristo, né? Teve a última Santa Ceia, que ele repartiu o pão. Eu imagino aquela cena ali, eu queria estar ali, eu queria ter a visão, mas tudo possível que cresça, buscar, Deus mostra a visão. Imagina ali no repartir do pão, ele sabendo quem iria trair, quem iria negar e quem iria abandonar ele. Eu imagino a cena ali, Jesus ali, estava ali repartindo o pão, dizendo até nas Escrituras que ele é o pão da vida que desceu do céu. Quem comer dele não sentirá fome, quem beber da água que ele der, a água da vida. Fluirão de quem crê nele, fluirão de vida. Ele é a água viva, ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque o maná que foi, né, lá no deserto, quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, com um braço forte, enviou sinais, as pragas, 10 pragas no Egito, mostrando para Faraó que ele era Deus, que o Senhor Deus é Deus, não há outro além dele. E Faraó não queria se dobrar, Faraó não admitia que existia Deus. Só cria nos deuses dele ao pagão, aqueles deuses egípcios que não pode nada, não pode fazer, porque tem olhos, não vê, tem boca, não fala, tem mão, não palpa. Mas Deus, aleluia, aquele que criou todas as coisas, ele sim, ele é vivo, ele é invisível, mortal, mas real, ele tem os olhos como chama de fogo, pelo neve, ele sim tirou o povo do Egito, um braço forte, enviou maná no deserto. Só que eu quero dizer, do maná, lá já era como se referenciando o tempo que viria, que o povo não ficaria só no maná, era por dia, mas só no maná? Não, Deus enviou o Filho dele, o próprio Filho, unigênito, o primogênito de muitos irmãos, unigênito da criação, que esteve junto com o Pai, que compartilhava da glória em que criava, já estavam pensando, eu imagino eles pensando na forma da criação da humanidade, criando todas as coisas, tanto é que até os demônios temem diante dele, porque eles foram também criados por Deus. Deus criou só por causa da rebeldia, por causa do orgulho de Lúcifer, que é conhecido como Satanás, o diabo, a serpente antiga, entre outros termos, foi expulso do reino celestial, porque Deus, ele não aceita o pecado, ele abomina o pecado, a iniquidade. Ele ama a justiça e a iniquidade. Por isso que tudo que está acontecendo é que o tempo está já findando. Os demônios, os liderados, enfim, o reino das trevas, né? O império, pode dizer, o império não dura eternamente. Então assim, eles têm pouco tempo. Então eles estão trabalhando o máximo possível para querer esfriar a igreja, para querer esfriar você, para querer examinar você, lançar dúvida e dizer para que está ouvindo essa pessoa, escuta ela não, está falando bobagem, mas não dê ouvido a esse pensamento, porque ele usa até a nossa voz para confundir, para a gente ficar confuso, porque a voz de Deus é diferente da voz do mundo e do diabo. Existem vários tipos de voz, a voz de Deus, né, como é o Espírito Santo, e a voz do mundo, a voz do vizinho, a voz do diabo e a voz do eu. Então,
se atentamente ouvides a voz do Espírito de Deus, não endureçais o coração. Então essa palavra é para você. Busca o Senhor, tem um encontro com Ele. Imagino que esse encontro que João teve serve para você, para mim, para buscar querer conhecer. O louvor muito conhecidíssimo, que é tocado mundialmente, quero conhecer Jesus. É cantado mundialmente, quem que não quer? E eu quero, e eu vou, eu tenho fé, eu vou conhecer, eu vou ver, nem que seja os pés, porque se ver a fala, olha, é algo tremendo. Imagina quando João caiu, olha o poder. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Tanto é que ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é de vida poderoso. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. Deixa eu só ver se deu a gravação. Não há tempo mais a perder, é tempo de buscar e viver, diz o Senhor, como diz a palavra. Deus, ele deixou a ordenação lá, se for ler Deuteronômio, um alerta. Olha para você ver como Deus ele sabe o que faz, porque ele é Deus. Quando diz para Moisés escrever as leis das obediências e das maldições, Deus ele colocou diante de nós a bênção, a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe a vida, viverá a vida quem? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então é tempo de buscar, é tempo de se render, é tempo de deixar as coisas erradas. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar às coisas erradas. E eu fiz essa escolha de renunciar às coisas erradas, porque outrora eu fiz escolhas também erradas. Eu cheguei a fazer coisas que não convém mencionar aqui. Eu vim de um mundo, né? Aliás, apesar de ter coisa da palavra, cheguei a batizar, mas eu fui querer fazer que nem filho pródigo, querer conhecer o mundo. Fiquei 10 anos preso numa prática errada. Resumo, eu fui liberto de prostituição. Pecado de prostituição. A palavra de Deus diz bem claro que não reinarão nos céus quem pratica coisa errada. Mas pela misericórdia de Deus, Ele foi lá com o braço forte e me tirou do Egito. Esse mundo, tirou do mundo. E a palavra de Deus também diz que Deus não chamou para impureza, para prostituição, mas sim para santificação. Não devemos usar nossos membros para a prostituição, e sim para sacrifício e louvor a Deus, verdadeiramente. Entregar a adoração a Ele, louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é justo. Porque hoje em dia o que está se pregando aí no Evangelho é que Deus te aceita como é, mas Deus, Ele é santo, Ele é uma justiça, odeia o pecado, odeia a iniquidade. Ninguém entra no reino dos céus impuro, não vai entrar pecado, não vai entrar mentira, não vai entrar dor, não vai entrar idolatria, não vai entrar nada que não convém. Por isso, busca o Senhor. Continuando aqui. O próprio João diz: eu, João, irmão vosso, companheiro de tribulação, morrendo na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, testemunho. Achei-me espírito num dia e ouvi uma voz, falando das 7 igrejas. E mais para frente, quando ele mencionou todas as características de Jesus glorificado. Olha que lindo ver Jesus, ver um ser semelhante, um filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tanto é que o mistério está aí: Jesus é a água viva, é vamos dizer, o dom de Deus, é a vida de Deus, Ele que faz a intermediação entre nós, seres humanos, e Deus. Por isso que Ele é Jesus, por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Continuando.
eu imagino, né, que quando ele viu, é como se fosse um flash. Já viu aquele flash? A pessoa, quando está tirando foto, aquele flash? E daí, quando vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem poder sobre a morte e o inferno? Jesus. Porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno. Continuando. E escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das igrejas, 7 candeeiros são, onde estão as pessoas falam candelabro, cachaçais, mas candeeiros são 7 igrejas. Ele quer dizer que ele é o que passeia no meio das 7 igrejas. Deixa eu só ver. É o que passeia, é o que visita, é o que sonda mentes, corações, entranhas, por meio do seu espírito. Ele sabe qual é a intenção, ele conhece o profundo oculto da alma, ele sabe onde dói, ele sabe onde precisa ser curado, ser tratado. No meu caso, eu creio que é algo sobrenatural. Deus está trabalhando, é no tempo de Deus. Não adianta eu querer ficar ansioso, querer acelerar o processo. E não vai funcionar. Ansiedades não terá. Então tem que descansar. Assim como você descansa também. Mas vamos lá. Então João teve essa visão, né? Eu imagino que deve ser algo lindo. Fico imaginando, fico pensando. Eu falo, eu só quero Jesus, eu quero ver Jesus, quero abraçar Jesus, eu quero chorar, fazer que nem aquela mulher, né? Tem 2 mulheres, uma que quebrou o vaso de alabastro, frasco de alabastro aos pés de Jesus, enxugou os pés dele, os cabelos. Nossa, isso é uma coisa linda. Ver o Mestre, ver Jesus. Olha que privilégio. Às vezes, aleluia, glória a Deus. Às vezes eu me pergunto, né, que privilégio aquele povo teve de ver Jesus. O próprio Filho de Deus que nasceu através da Virgem Maria, que foi instrumento de Deus para carregar o Salvador. Ela não é digna de adoração. Quem é só Jesus. Mas ela foi um instrumento, um vaso ali. Até que é bendita entre as mulheres, né? Bendita sois vós entre as mulheres. Pois tem uma passagem, Mateus fala. Vamos ler para a gente não falar da heresia? Vamos lá, no mistério. Nascimento de Jesus. Tem uma outra passagem, Mateus fala, Marcos também fala, que tem... Acho que Marcos fala. Mateus não. Mateus vai falar. Eu não sei se é Marcos ou Lucas, mas enfim, tem uma passagem que diz: bendita és tu, né, porque ele está gerando no ventre do Salvador, mas enfim. E daí ele veio,
veio como homem, habitou entre nós. Isaías 53 vai dizer isso, né? Que nele não havia beleza nem formosura, mas ele veio do Pai. Eu imagino a reunião que teve nos céus, né? Segundo estudos, Deus se calou 400 anos, de Malaquias ao livro de Mateus. Imagina Deus se calar 400 anos. 400 anos é bastante tempo. Nossa, parece que foi ontem, né? Então imagina Deus se calar 400 anos e depois usa um profeta, né? Dizendo: aquele que vem após mim não sou, é bem maior, não sou digno de desatar as sandálias, os pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é maior, vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha que bênção. Então vamos lá na história. Jesus veio, nasceu na Virgem Maria, e ali ele começou a operar muitos milagres, curava coxo, curava enfermo, curava tudo quanto é tipo de enfermidade, curava, expulsava demônios. Foi até interrogado pelos fariseus por causa dos milagres que ele fazia até no sábado, né? Não vou mencionar um ministério, mas esse ministério que guarda o sábado. Hoje em dia não precisa guardar sábado. Isso aí é por isso que os fariseus interrogavam, porque ele operava milagres, ele chegou a operar milagres no sábado. Levanta e anda, toma teu leite, levanta e anda, toma tua cama e anda, levante e vai em nome de Jesus. Imagina Jesus operando esse milagre. Ele quer o privilégio. Eu queria estar naquela época, eu queria ser um dos discípulos, estar ali, eu queria ser um daqueles que queria, né? Olha o privilégio. Aí passou-se ano, Jesus morreu, sepultado, ressuscitou. A maior prova que ele, né, morreu tantas pessoas desde a época de Cristo que ressuscitou. Aleluia, Jesus, Deus maravilhoso. Às vezes eu pergunto, tem gente que vai procurar em Buda, vai procurar em Maomé, vai procurar em tantas coisas. Erebai, Alamantui, aleluia. A procurar em tantas coisas. Tantos reinos veio e foi, mas o reino de Deus é sempre eterno. O reino de Jesus sempre é eterno. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O reino dele é eterno. Ele está sentado à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso, não há outro além dele. Aleluia, Jesus. Imagina o privilégio de nós aqui vivos, enquanto a vida está viva, há esperança. Há esperança para você. Então busque o Senhor, se entregue, aceite Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Não deixe para amanhã, pode fazer hoje, para amanhã pode ser tarde. Não fique pensando em juntar tesouros aqui na terra, buscar benfeitoria, elogio de homem. Não. Nós temos que buscar a nossa salvação em Jesus. Temos que entregar a vida nossa para Ele, confiar em Ele de todo o coração. Não há mais tempo para Ele. Então, eu acabo de deixar essa palavra. E para encerrar, deixa eu ver se tem tempo ainda. Tem bastante tempo. Para você fazer reflexão, né? Em Apocalipse 20, depois 22. A visão, depois de tudo que Jesus mostrou, de profecia, para ele as coisas. Apocalipse 20. Normal, das foram para ler Apocalipse. Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta,
de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É essa passagem de reflexão. Todas as vezes eu penso nela. Eu penso, não só eu penso em todas as pessoas. Eu falo, Senhor, são muitas pessoas por julgamento. Ou é céu, ou é inferno. Não tem meio termo. Não tem essa teoria de purgatório que inventaram. Não tem essa teoria de reencarnação. Porque se fosse reencarnação, imagina, ficar reencarnando. Olha isso pra você ver. Lê lá em Hebreus 9, capítulo 27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Não existe reencarnação. Isso é mentira. Que fulano voltou dos... É mentira do diabo. É mentira para querer ganhar no seu coração. Porque o diabo, ele sabe muito bem do que você gosta, sabe que você amava a pessoa que morreu, então ele vem para artimanha, se transforma em anjo de luz, se transforma na voz da pessoa para você acreditar e ainda dar crédito ainda à mentira do diabo. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, então tem que meditar, tem que crer, tem que absorver isso aqui. Vamos continuando para encerrar. E lá, no 22, o cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. E outra vez, lá no 12, eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos certificar essas coisas, igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele está vindo. Jesus está às portas. Ele está voltando. As coisas estão acontecendo de tal maneira que hoje em dia, no mundo que vivemos, a sociedade deixou muito se levar pelo engano. Que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento de muitos. Porque vai chegar tempo que ninguém vai suportar essa doutrina, vai achar que é mentira a história da Palestina. E por incrível que pareça, estava falando com uma irmã, irão dar crédito
a palavra de Deus quando as coisas aconteceram excepcionalmente, especificamente o arrebatamento, quando milhares e milhares de pessoas em todo o mundo desapareceram. E aí muitos vão se perguntar, realmente era verdade? Realmente não acreditei? Realmente eu deixei de lado? Realmente eu não quis buscar? Realmente é isso, aquilo? Tanta desculpa muitos de nós inventamos de não querer buscar a Deus, de querer conhecê-lo, de querer nos entregarmos para Ele, dizer, ó Senhor Jesus, a minha vida lhe dou, eu, Rafael, lhe dou. Escreve no nome do livro da vida. Então, amado, pense bem nas escolhas. Pense bem, porque a vida nossa é uma. A eternidade, só para você ter uma ideia, ela tem início e não tem fim. É eterno. Ou é céu ou é inferno, não é meio termo. Não existe meio termo. Então, meu amado, eu te convido a orar comigo. Se você quer aceitar Jesus, né, no seu coração, deixa eu só pesquisar aqui. Porque muitas das vezes tem vários tipos, mas eu vou fazer uma breve aqui. Vamos lá que eu vou fazer uma aqui. Você vai fazer da seguinte forma: oração. Vou dar uma breve aqui. Você vai fazer da seguinte maneira: se você deseja Jesus como seu único Senhor, repita em voz alta essa oração. Você vai dizer da seguinte maneira: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo o Teu Espírito Santo em meu coração para que a partir de hoje eu seja transformada na pessoa que Tu desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da Tua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo vínculo que eu tenho com as trevas. Amém. Essa oração de aceitar a Jesus. E você que está ouvindo, se afastou dos caminhos do Senhor, também pode fazer essa oração. Eu vou estar deixando aqui para você reconciliar
vários tipos de oração, eu estou pesquisando a mesma coisa. Não achei uma lei. Mas você que se afastou, fecha os olhos, até quem aceitou também. Aliás, quando for fazer a oração de aceitar, fecha os olhos também e repita a oração. Você que afastou, faça a seguinte oração comigo, fecha os olhos e diga assim. Você vai repetir o seu nome e falar assim: eu, no meu caso eu, Rafael, venho diante de ti, Jesus, aceitá-lo, me reconciliar contigo, aceitando como meu único e suficiente Salvador pessoal da minha vida. Senhor Jesus, reconheço meus pecados, lave-me completamente dos meus erros, iniquidades, nações, pecados que tenho cometido contra ti. Peço que tome o controle da minha vida, Jesus. Escreve meu nome da vida, pois declaro que tu és o Filho de Deus que veio à terra, morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia e que subiu em carne sentado à direita do Pai. Senhor, eu me arrependo e quero uma nova vida para mim. Vocês que fizeram essa oração, deixem um like, deixem nos comentários, escreve nos comentários desse vídeo. Se quiser deixar também no Instagram, pode deixar o Instagram que estarei entrando em contato para pegar se autorizar no privado, porque deixar o número do comentário não é muito bom não. Melhor no privado no Instagram, amém? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um dia abençoado.